Olá! Vamos mais a uma aula de matemática do oitavo aninho do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e hoje nós temos a aula de número 14, objeto do conhecimento, congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros, detalhamento, demonstração de propriedades dos quadriláteros utilizando a congruência e semelhança de triângulos. Então, vamos para a nossa aula. Então, para falar desse objeto de conhecimento que nós temos hoje, nós vamos começar exatamente com uma demonstração. Me segue. Então, vamos para a nossa aula, ok? Nessa aula de hoje, nós vamos começar falando de congruência. Me segue. A congruência de triângulos e as propriedades dos quadriláteros, elas estão ligadas diretamente à geometria. É através da congruência de triângulos que podemos ver diversas propriedades dos quadriláteros e vice-versa. Então, vamos ver o que acontece com os paralelogramos. Então, olha, um paralelogramo tem propriedades específicas, como lados opostos iguais e ângulos opostos congruentes. Mas antes disso, de nós falarmos dos paralelogramos, nós temos que lembrar que o paralelogramo, ele é um quadrilátero. E aí vamos recordar o que vem a ser um quadrilátero. Um quadrilátero, como o próprio nome está falando, ó, quadri, né? Vem de quatro. Então, quatro lados. Então, o paralelogramo, ele também possui quatro lados, certo? Então, um quadrilátero, ele é um polígono de quatro lados, certo? E esses quadriláteros, eles possuem propriedades. Então, nós vamos observar através dessa demonstração dos quadriláteros, iniciando com paralelogramo, certo? Vamos ver uma pequena demonstração e depois nós vamos ver uma pequena demonstração do trapézio. Então, fique de olho. Então, vamos começar pelo paralelogramo. Olha o que diz o paralelogramo. Então, olha, primeiro, propriedades específicas. Quais são as propriedades específicas? Olha, lados opostos iguais, já é uma propriedade. E ângulos opostos congruentes. Então, vejamos aqui, ó. Tá aqui, ó. Nós estamos diante de um quadrilátero. O que significa esses traços nesse quadrilátero? Então, olha, geometricamente, esse risco aqui, que está representado por somente um, significa que este aqui é igual a este. E esse que tem dois, ele é exatamente igual a esse. Então, em geometria, quando nós queremos exatamente relacionar os lados de uma figura, se ele é igual ou diferente, nós representamos por esse tracinho que está aí. Então, nesse quadrilátero, que nós vimos anteriormente, ou que está aqui do meu lado, significa que um tracinho de um lado significa que ele é igual ao do outro. E esses dois tracinhos de cima é igual aos dois tracinhos de baixo. Portanto, olha, uma coisa nós já podemos tirar do que está desenhado aqui ao meu lado. Os lados opostos, eles são o quê? Eles são lados que possuem dimensões iguais. Então, vamos começar com a demonstração. Olha só. Então, nós temos o seguinte, ó. Vamos começar dispondo os vértices. Aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B, aqui eu tenho o vértice C e aqui eu tenho o vértice D. Beleza? Então, muito bem, ó. Olhando para isso aqui, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa figura ela possui quatro lados. Quais são os lados? Lado AB, olha só, lado AB, beleza. Qual é o outro lado? Tem o lado BC,
Qual é o outro lado? Tem um lado CD. E qual é o outro lado? O lado AD, ó, que é o que fecha a figura. Já podemos representar desse jeito, olha só. Então, tá aqui os 4 lados. O que que nós podemos observar? Nós podemos observar que o lado AB, olha só, ele é paralelo ao CD. Nós podemos observar que o lado BC, ele é paralelo ao AD. Ó. O que que nós podemos ter mais nesse quadrilátero? Nós podemos ligar, olha, o vértice D ao vértice D. Se nós ligamos o vértice D ao vértice D, nós construímos um triângulo. Olha só que triângulo que nós construímos. Nós construímos o triângulo ABD. Olha só. Beleza? Mas aqui, olha, também nós temos outro triângulo, onde eu estou pintando para vocês observarem esse outro triângulo aqui, ó. Olha só. Qual é o outro triângulo que nós temos? Nós temos um outro triângulo. Nós temos o triângulo BCD, ó. Olha só. Mas, se nós quisermos, eu também poderia traçar uma outra diagonal, olha. Uma outra diagonal indo de A a C, ó. E aí nós teríamos outros triângulos também. Então, quando nós traçamos as diagonais, certo? Em um quadrilátero, beleza? Nesse nosso caso aí, no paralelogramo, nós construímos subfiguras, certo? E quais são essas subfiguras? As subfiguras que nós conseguimos construir são triângulos. Então, é importante que, observe o seguinte, eu comecei a construindo a diagonal BD. Aí eu identifiquei o triângulo que eu construí. Do outro lado, eu consegui encontrar um outro triângulo também. Agora, quando eu tracei a diagonal AC, eu construí mais 2 triângulos, beleza? Então, uma coisa é bem interessante no paralelogramo. O paralelogramo, ele tem as seguintes características, olha só, me segue aqui. Quais são essas características? Eu vou aqui construir de novo, né? Outros, agora um mais comportado, desse jeito aqui, ó, olha só. Tá aqui o paralelogramo, né? Ó, eu vou construir lado A, lado B, quer dizer vértice, né? D. Tá aí a figurinha bonitinha. Uma coisa é bem interessante. Os lados opostos, pessoal, os vértices opostos, olha aqui, eu tenho esse vértice e esse vértice. Eles possuem ângulos congruentes. Ou seja, então significa que o ângulo A, ele é congruente, olha, pelo processo de congruente, ao ângulo C. Assim como, ó, este ângulo aqui, que é o ângulo B, ele é também congruente ao ângulo D. Ó. Essa é uma das propriedades fundamentais quando você faz essa construção geométrica. Olha só, então esses ângulos aqui são congruentes. Mas, professor, o que é que significa ângulos congruentes? Ângulos congruentes significa que eles têm a mesma medida, certo? Já é uma das propriedades. Qual é uma outra propriedade? Vamos subir aqui. Uma outra propriedade que o paralelogramo tem, olha, vou deixar bem aqui. Uma outra é, se nós olharmos para essa situação aqui, ó. Em um paralelogramo, os ângulos adjacentes, eles são suplementares. Então, os ângulos adjacentes aqui estão do mesmo lado. Então, olha lá, os ângulos A e B são suplementares. E o que significa ser um ângulo suplementar? Um ângulo, ele é considerado suplementar
quando a soma das suas medidas, ele dá 180 graus, certo? Então, pessoal, aí tá aí essa pequena demonstração, dando através da ideia geométrica, certo? Do que vem a ser essas propriedades fundamentais, quer dizer, os ângulos opostos, eles são congruentes, e os ângulos suplementares, que são aqueles ângulos que somam 180 graus. Isso tudo acontece por quê? Porque no paralelogramo, ele é um quadrilátero que possui os lados paralelos congruentes, certo? Ou seja, tem a mesma medida. Nós vimos logo inicialmente. Por consequência, os ângulos opostos são congruentes, possuem a mesma medida, e os ângulos adjacentes, que são os ângulos que estão do mesmo lado, eles são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. Beleza? Então, vamos continuar ainda trabalhando na questão do quadrilátero, certo? O quadrilátero, ele não está sozinho nesse conjunto, ele possui outros elementos que eu vou também falar aqui para vocês. Olha só, me segue aqui. Um outro tipo de quadrilátero, pessoal, né, que está enquadrado dentro dessa questão, quais são os outros quadriláteros, ou seja, tipologias de quadrilátero. Quais são os outros quadriláteros, certo? Deixa eu consertar aqui. Eu falei tipologias de quadriláteros. Quem são eles? Certo? Não é só o paralelogramo, não, olha. Então, dentro dessa categoria, nós temos o paralelogramo, que eu mostrei para vocês, ó. Paralelogramo, com essas propriedades que eu indiquei para vocês. Nós temos o trapézio, que eu vou já também falar alguma coisa dele, certo? Nós temos quem? Nós temos o losango, nós temos os retângulos, certo? Olha, tudo isso aqui, eles são quadriláteros. E nós temos o caso particular, né, de um retângulo que é o quadrado. Então, esses são as tipologias de quadrilátero. Todos eles possuem 4 lados. Ó. O paralelogramo possui 4 lados, eu já falei. Vou falar depois do trapézio. Tem o losango, tem o retângulo e tem os quadrados. Beleza? Então, agora, vamos falar do trapézio. Olha, então, um trapézio isósceles possui 2 lados paralelos e os outros 2 lados iguais. Então, primeiro, já sabe que o trapézio é um quadrilátero, portanto, possui 4 lados. Quando fala isósceles, significa que ele tem 2 lados iguais. Beleza? E quais são os 2 lados iguais? Os paralelos. Então, vamos aqui ter um desenho do trapézio, certo? Olha só. Esse é um tipo de trapézio, beleza? Olha. Um trapézio isósceles possui 2 lados paralelos. Tá aqui os lados paralelos, olha. Eu vou colocar aqui, ó. A, B, C, D. Então, pessoal, tirando daqui da ideia, nós temos que o lado BC, ele é paralelo ao lado AD, ó. Beleza? É isso que está aí. Ok. O que ele tem? 2 lados paralelos e os outros 2 lados iguais. O isósceles. Quem são os lados iguais? São esses aqui, ó. Esse aqui igual a esse, ó. Então, significa aqui que AB... olha só, AB é semelhante, olha aí, ao lado CD. Olha a simbologia da geometria.
Uma outra coisa que é bem importante, pessoal, quando você está estudando o trapézio, ele tem, nesses lados paralelos deles, elementos que são denominados de, olha, base maior. Base maior. Qual é a base maior aqui? É o maior risco, olha, é o lado AD, ó. Ele tem também a base menor, que é a que está em cima. Quem é a base menor? Olha, BC, olha, essa é a identificação. E ele também possui uma altura, certo? Que você pode traçar, olha, traçando de B aqui, né? Eu pego, traçar a altura, eu vou chamar isso daqui de E, ó, ou seja, AE, o segmento AE é a altura, beleza? Então, uma das propriedades, certo, dos trapézios isósceles é exatamente isso. Ele possui os lados paralelos. Os lados paralelos, um deles é a base maior, o outro é a base menor, nós temos a altura e uma propriedade muito importante no caso dos isósceles, que é esse aqui que nós estamos trabalhando, são os ângulos da base. Os ângulos da base, eles são congruentes. Então, olha, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D. O que é que significa isso, professor? Significa o seguinte, olha, que se você tiver diante de uma indicação de dimensão, de ângulo, de tudo, nós temos exatamente como saber quanto mede. Olha só, me segue aqui que eu vou te mostrar. Então, tá aqui, olha, vamos supor, olha, eu vou colocar ó, A, B, C e D, ó. E eu posso perguntar para vocês aqui, olha, esse trapézio aqui, ele é um trapézio, como nós já vimos anteriormente, ele é isósceles. Por que eu sei que ele é isósceles? Olha aqui, por conta dessa indicação, olha. Então, o que é que isso significa? Significa que o lado AB, ele é semelhante, né, ao lado CD. Se ele é isósceles, o que eu sei mais, pessoal? Eu sei que esses ângulos aqui da base, olha, eles são, o ângulo A é congruente, ó, congruente, vou abreviar aqui, ao ângulo D. Mas o que é que significa isso? Significa isso aqui, ó. Vamos supor, se esse ângulo aqui é 60 graus, ó, se ele é congruente, o ângulo D também é 60 graus. Perfeito? É isso que nós temos. Quem é a base maior? Tá aqui, ó, nesse aqui, ó, base maior, ó, é o lado AD, e aqui é a base menor, que é o lado BC. Beleza? Então, nos trapézios, pessoal, eles têm exatamente essas características, certo? E dentro dessas características, a gente pode fazer muitas coisas. Então, agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma figura com números para vocês observarem como é que isso se processa. Vamos supor que nós tenhamos a seguinte situação, ó, certo? Eu vou colocar um exemplo de paralelogramo. Vamos a esses exemplos numéricos aqui, ó. Os exemplos. Vamos começar, digamos, com um paralelogramo, né? Paralelogramo. Então, vamos ver esse paralelogramo aqui, ó. Aqui o paralelogramo, certo? Aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B, aqui eu tenho o vértice C, aqui eu tenho o vértice D. Então, vamos supor
que eu estou dando este ângulo e quero saber aqui qual é este ângulo aqui, ó. Ou seja, eu estou dando o ângulo A, que eu disse que ele é 60 graus, e eu quero saber quanto é o ângulo B. Certo? Então, recordando, no paralelogramo. O paralelogramo foi colocado aqui, foi mostrado através de ideias geométricas que os ângulos adjacentes, eles são suplementares. Então, o que significa isso, professor? Relembrando, um ângulo ele é suplementar quando a soma dos ângulos que você está trabalhando for igual a 180 graus. Então, neste exemplo que eu estou colocando aqui, olha, eu coloquei um paralelogramo, beleza? Dei o valor para o ângulo A, que é de 60 graus, e eu estou perguntando quanto mede o ângulo B. Ora, eles não estão do mesmo lado, portanto, eles são o quê? Eles são adjacentes. Se eles são adjacentes, significa que a soma deles é 180 graus. Ora, se eu conheço o ângulo A, que é 60 graus, então o ângulo B é quantos graus? Já que ele é um ângulo suplementar. Então vamos ver aqui, olha só. Então o ângulo B, ele mede o quê? Ó, a soma dos ângulos, né, a propriedade, somando ângulo A mais ângulo B, tem que dar o quê? 180 graus. Olha aqui, o ângulo A é quanto, pessoal? 60. Mais o ângulo B é igual a 180. Resolvendo essa pequena equação, o 60 passa para lá com sua operação inversa. Então, 180 menos 60 significa que o ângulo B ele vai me dar o quê? Então, ó, 120 graus. E é assim que você descobre, certo? Isso é um grande exemplo. Vamos ver agora com a questão do trapézio. Então, eu vou dar uma subida aqui. Vamos ver exemplo de trapézio, certo? Exemplo 2. Subir mais ainda. Assumir total. Então, vamos ao trapézio. Então, vamos considerar esse trapézio isósceles, certo? Ó, o que eu sei a respeito do trapézio isósceles? Que os lados que não são paralelos, eles possuem a mesma dimensão, certo? Então, muito bem. Então, aqui eu também tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, né? Muito bem. Aí, olha aqui. Vamos supor que tenha sido dado aqui no caso, olha, o tamanho de AB, ó. Ó, o tamanho de AB, vamos supor que esteja medindo 3 centímetros. Beleza? E está sendo perguntado quanto é o CD, ou seja, quanto é o lado CD. Ora, mas o trapézio não é isósceles? Os lados que não são paralelos, eles são iguais. Então, se você conhece um, no caso aqui como exemplo, eu estou dizendo que o lado AB é 3 centímetros, então o outro é quanto, pessoal? O outro é o CD que está sendo perguntado, ele também é 3. Por quê? Porque eles são congruentes. E dizer que é congruente significa dizer que tem a mesma dimensão, portanto, o mesmo tamanho. Então, o lado CD, ele mede o quê? Mede 3 centímetros. Também aqui eu poderia pedir, olha, identifique a base maior. Quem seria a base maior? Quem seria a base menor? Tudo isso poderia ser perguntado aqui. Então, lembrando que no trapézio, a base maior é aquilo que está sustentando, né? O polígono, ele está em pé, a base está sustentando. Ok, então eu vou lá e vejo o seguinte.
Qual é o maior lado aí que está sendo indicado? Eu vou olhar os vértices e vou colocar em forma de segmento. E a mesma coisa eu vou fazer para a base menor. Ora, se a base maior está aqui embaixo, a base menor está aqui em cima, que ele está arrumadinho, né? Então, olha aqui para o quadro. Então, nós temos o seguinte, quem é a base maior aqui? A base maior é o segmento de reta AD. Qual é a base menor? A base menor é o segmento de reta BC. Beleza? Então, isso é o trapézio. Mas só tem trapézio isósceles? Não. Tem outros trapézios também, ó. Outros tipos, ou outros quadriláteros. Né? Mas vamos falar outros trapézios. Vamos falar aí outros. Olha. Eu posso ter um trapézio que não é isósceles. Olha só esse outro trapézio aqui que eu estou desenhando. Ó. Ele não é isósceles. Beleza? Ó, isso é um trapézio. Então aqui eu tenho A, B, C, D. Mas ele se encaixa na categoria dos quadriláteros, olha aí. Mas ele não é isósceles. Por quê? Olha como ele está desenhado. O lado AB não é igual ao CD. Mas ele possui base maior e base menor? Sim, possui. Olha aqui. Base maior está sustentando o polígono, certo? Olha aqui a base menor, que está em cima. O que ele não tem em relação ao outro que nós vimos? Ele não tem os lados congruentes, porque ele é outro tipo, né? Ele poderia ser o que aqui? Nesse caso aqui, ele poderia ser um trapézio escaleno, com as dimensões totalmente diferentes uma da outra. Isso também pode acontecer. Então, hoje nós estamos falando exatamente de, basicamente, dois tipos exclusivos de quadriláteros, né? Que foi o quê? Que foi o paralelogramo, né? E foi agora o trapézio. Dentro do trapézio, o focado, o que nós focamos foi no trapézio isósceles, mas tem outro tipo, acabei de dar um exemplo aqui no quadro, como também tem outros tipos, pessoal, outros tipos de quê? De quadrilátero. Eu vou desenhar os outros quadriláteros, certo? Vamos desenhar o losango, para lembrar. O que é o losango? Ele é um quadrilátero, olha aqui, o losango. Então, losango, beleza? Ó. Como é que fica o losango? O losango, ele é exatamente assim, ó. Olha só. Ó. Então, aqui eu tenho A, B, C, D, ó. Então, no losango, eu tenho, ó, as diagonais se cruzam, formando o ângulo de 90 graus. Eu tenho diagonal maior, certo? Olha aqui, ó, que é AC. Isso aqui é a diagonal maior. Eu tenho a diagonal menor, que é BD, ó. BD, beleza? E elas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus. E ele possui lados paralelos iguais. Olha só o losango, é uma outra estrutura. Olha aqui, pessoal. Olha só. Os lados opostos são iguais, beleza? Então, olha, e aí se você me perguntasse, mas só tem esses quadriláteros, professor? Não, qualquer figura de 4 lados é um quadrilátero. Vamos ver agora os casos do que eu chamo dos quadriláteros mais comportados, né? Existe um que é comportado e existe um que é mais comportado ainda. Vamos ver o retângulo. Olha, o retângulo é um quadrilátero. Olha só. Quinto, ó, o retângulo, certo? Que é bem conhecido nosso. Olha aqui o retângulo. O retângulo, ele possui os lados opostos iguais. Então, aqui eu tenho A, B, C, D. Ó. Então, este é igual a este é igual a este, ó.
ele possui, olha só, pessoal, duas diagonais, ó, diagonal BD, diagonal AC. Os ângulos, os 4 ângulos dele, olha, é de 90 graus, certo? E nós temos o sexto caso, que é o quadrado. Ó, esse é o que eu chamo que é o mais comportado de todos, que tudo nele é igual, ó. Os 4 lados são iguais, olha aí. Os 4 ângulos são iguais, olha, os ângulos deles são todos iguais. E as diagonais também se interceptam no meio, pessoal, certo? Então, mas existe o comportado e o mais comportado de todos, existe outros, existe quadrilátero. Tudo que você vê que forma 4 lados, ele se encaixa dentro dos quadriláteros. Porém, eu mostrei alguns quadriláteros com seus respectivos nomes, mas tem uns que não têm nome, como por exemplo esse que eu vou mostrar aqui agora. Olha só, vai para o exemplo 6, 7, aliás, né? Eu chego aqui, eu faço 1, 2, 3, 4. Professor, o que é isso aí? Ó, isso aqui é um quadrilátero. Ele se encaixa, ele é um paralelogramo? Não. Ele é um trapézio? Não. Ele é um losango? Não. Ele é um retângulo? Não. Ele é um quadrado? Não. Ele não tem um nome específico, mas ele é um quadrilátero. Portanto, qualquer polígono de quadrilátero, de 4 lados, é um quadrilátero. Alguns com nome específico e outros não têm nome específico. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui.